Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais uma vez esse dia e também estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham os estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Jair José Machado, também um alô especial para Eduardo e Janete Villa-Lobos, Sérgio Santos parabenizando o neto Olavo, completando mais um ano de vida, um alô especial para Alda Mota pedindo orações pelo filho pastor Gustavo e a esposa Gabi, e também pede orações para o Cauã. Patrício Wagner Franco Gomes, ele faz uma pergunta aqui a respeito do Tribunal Divino e nós posteriormente estaremos respondendo a você, Patrício. Marlene Neumann, também a Abádia Ferraz, ao seu Florentino, Ilma Casagrande e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre iremos mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por nós, por este dia que estamos tendo. E agora iremos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida o que nós estudamos. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas dificuldades, nas necessidades. Também esses nomes que nós aqui citamos têm as suas necessidades, seus pedidos. Abençoe o Olavo, que está aniversariando, também queres abençoar o Cauã, o pastor Gustavo e a esposa Gabi e todos os demais, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Continuaremos o nosso estudo da semana, falando sobre a aliança e o modelo. A aliança nós já vimos até aqui a respeito do que Deus disse que faria com o povo e o que o povo precisava fazer, e então eles disseram que tudo que o Senhor falou nós faremos. Estavam ali selando uma aliança, e para selar essa aliança, Moisés então ele leu no livro, nos pergaminhos, ele leu as instruções do Senhor. E depois, os touros que haviam sido sacrificados, aquele sangue foi aspergido sobre o povo, selando assim essa aliança. Um detalhe é que a aliança, ou um contrato, um acordo, sempre era selado com sangue. E este sangue sempre simbolizava o sangue que Jesus derramaria por todos aqueles que crescem nele. E esse sangue derramado, ele tem poder para nos fazer vitoriosos, tem poder para perdoar os pecados, tem poder para que nós nos mantenhamos firmes na fé em Jesus Cristo. Deus, ele então deu as instruções e o povo disse que faria tudo o que o Senhor estava dizendo, só que nós, por nós mesmos, não temos capacidade para cumprir aquilo que nós falamos, especialmente na nossa vida espiritual. Esse poder, ele vem de Deus. É Deus quem nos capacita. E para isso nós precisamos buscar em Deus a força para nós cumprirmos aquilo que nós prometemos. Quando nós descemos as águas batismais, nós fazemos um voto. Nós fazemos promessas ali. Prometemos que vamos procurar ser fiéis, cumprir tudo o que Deus requer de cada um de nós. E aí nós somos batizados. Mas só o fato de sermos batizados não nos capacita, não nos dá poder para vencermos. Nós precisamos, então, nos conectar com Deus. E essa conexão com Deus, ela é diária, ela é a cada momento. Por quê? Porque a cada momento nós temos provações, nós temos tentações, o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, a todo momento, nós precisamos estar conectados com Deus. É claro que nós vamos fazer as nossas atividades, o que nós temos que fazer no nosso dia a dia, mas sempre com o pensamento voltado para Deus. Em Ezequiel capítulo 36, nos versos 26 até o verso 28, aqui nós lemos: Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne.
Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aqui nós vemos então como é que nós poderemos ter poder para fazer a vontade de Deus, poder para obedecer, poder para não deixar que o nosso eu se sobressaia, a nossa vontade esteja acima da vontade de Deus. É Deus colocando em nós um coração novo. Ele é que quer retirar de nós esse coração de pedra, esse coração duro que nós temos, e colocar um coração de carne, um coração disposto a obedecer, a fazer a vontade dele em nossa vida. Então, quando Deus ordena o que nós deveremos fazer, que está aqui na Bíblia, Deus nos capacita a fazermos aquilo que Ele está nos ordenando. Não somos nós, porque somos frágeis, somos pecaminosos, nós somos com a tendência má, nós não queremos obedecer. Essa é a tendência que nós temos, a tendência pecaminosa. Mas quando nós nos submetemos a Deus e permitimos que Deus faça em nós essa cirurgia divina, que é tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, então nós obedeceremos. Então essa ajuda que nós precisamos, ela não está dentro de nós. Essa ajuda que nós precisamos, esse poder, essa força, está fora de nós. Está no alto, está em Deus. E Deus quer fazer em nós essa troca do coração duro para um coração de carne. Então, quando nós permitimos que Deus opere em nós, aí nós vamos fazer o que Deus requer. Fora isso, nós não conseguiremos. Eu sei que muitos de nós já fizemos várias promessas a Deus. Não, a partir de agora eu vou mudar de vida, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu quero fazer assim, assim, e daí a pouco nós estamos fazendo tudo outra vez como nós fazíamos antes. Por quê? Porque ainda não houve essa mudança em nós. Porque ainda Deus não está operando em nós, não porque Ele não queira operar, é porque nós não estamos deixando Ele operar em nós. Então nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nos render a Ele e deixar que Ele faça em nós essa mudança. E quando Deus faz essa mudança, Ele então retira esse coração duro que nós temos e o substitui por um coração sensível, como a Bíblia diz, um coração de carne. O próprio Josué, que substituiu Moisés, em Josué capítulo 24, verso 19, Josué, ele disse ao povo, olha, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Nós não temos condições de servir ao Senhor, na nossa fraqueza espiritual, na nossa humanidade, mas quando nós recebemos de Deus a força e o poder, aí sim, nós obedeceremos e serviremos ao Senhor. Então, quando nós decidimos seguir a Jesus, é uma decisão que nós precisamos tomar. É por isso que eu disse ontem, essa semana no estudo para vocês, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque poucos deixam Deus agir em sua vida. A igreja está cheia, a igreja tem muitos membros, tem muitos participantes, e isso nós vemos aí em todas as igrejas, né, as igrejas lotadas, mas são poucos ali que estão realmente entregues à vontade de Deus, e estão submissos à vontade de Deus. Por isso Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Agora, o nosso papel é qual? É decidir nos entregar a Deus, decidir nos render a Ele, deixar Ele operar em nós. Esse é o nosso papel. E a partir de então, Deus ele começa a operar em nós. Nós vamos ver que haverá uma mudança. Nós não seremos mais aquela pessoa, aquela velha pessoa de tendências más, tendências pecaminosas, que só queria fazer as coisas erradas. Então, automaticamente, vai havendo uma mudança em nós. Por quê? Porque é Deus que está operando em nós. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, quando ele esteve aqui na terra, ele falou que ele era a videira e nós somos as varas. E ele disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Por quê? Porque Jesus usou o exemplo da videira e os ramos. Os ramos, para que eles possam produzir frutos, eles precisam estar conectados na videira, no tronco principal.
Então o tronco leva a seiva, o alimento para os ramos, e os ramos produzem os frutos. Assim é Jesus. Se nós não estivermos conectados com Ele, que é o tronco, nós não iremos produzir nada. Foi o que Jesus disse: vocês sem mim não podem fazer nada, porque nós não estamos conectados nele. Então tudo que nós fizermos sem estarmos conectados com Deus, sem estarmos submissos à sua vontade, serão coisas carnais que nós estaremos fazendo para o nosso próprio engrandecimento, para que as pessoas vejam que nós temos capacidade e nós fazemos melhor do que os outros. Então nós não estamos tendo aquele espírito que Deus requer que nós tenhamos, um coração submisso a Ele e sendo usado por Ele para tocar outros corações para que se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Aqui então, como nós lemos para vocês em Ezequiel capítulo 36, nos versos 26 até o verso 28, aqui se nós lermos a partir do verso 24, nós vamos ver que várias vezes Deus usa aqui a palavra eu. Deus, Ele traz de volta, Deus, Ele purifica, Deus, Ele tira, Deus, Ele dá, Deus põe e faz com que nós possamos observar fielmente a sua lei. Somente Deus. Não está em nós, não é inerente em nós, não é natural, na nossa natureza, fazermos as coisas corretas. É Deus quem faz em nós. Então nós precisamos entender isso. Aquelas pessoas que são membros de igreja, mas que se sentem fracas espiritualmente, que se sentem incapazes de fazer aquilo que Deus está pedindo, quem sabe é porque ainda não se rendeu completamente a Deus como Ele deseja que nós façamos. Deixar que Ele tire de nós este coração duro e coloque dentro de nós um coração de carne, um coração suscetível a aceitar a sua vontade em nossa vida. Então, esse detalhe nós precisamos aprender. O poder para nós obedecermos, para fazermos a vontade de Deus, não vem de dentro de nós, ela vem de fora. Então, aqui em Ezequiel, no capítulo 36, a ênfase está na ação de Deus. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vejam que Deus, Ele quer colocar o espírito dele dentro de nós. É o coração duro que Ele quer tirar e colocar um coração de carne. Então Deus ordena que as pessoas obedeçam. E Deus então é que nos dá esse poder para nós fazermos a vontade dEle. O que Deus requer de cada um de nós, Ele mesmo o ajuda a fazer. Então Deus não pede nada que Ele não possa nos ajudar a fazer. Que nós possamos entender a vontade de Deus. Por nós mesmos, nós continuaremos fazendo as coisas erradas, nós continuaremos fazendo a nossa vontade e pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas Deus, Ele quer nos dar este poder, Deus quer nos dar essa ajuda que nós precisamos para fazer aquilo que Ele nos pede. Então a obediência, o que Deus requer de nós, é um dom de Deus. E isso não é apenas nossas realizações, assim também como a salvação, ela é um dom divino. A salvação é um presente que Deus nos dá. E nós, pela fé, aceitamos então esse dom, esse presente que Deus nos dá, crendo no sacrifício de Jesus e o aceitando em nossa vida e deixando que Deus faça em nós esta mudança de tirar a nossa natureza carnal, colocando dentro de nós a natureza espiritual. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.